Olá pessoal, graça e paz a todos, como vocês estão? Espero que todos estejam muito bem. Estamos aqui para mais um vídeo do nosso canal Jovens e Teologia e hoje eu quero conversar com vocês um assunto que eu já venho estudando há pelo menos 6 meses. Tá? Venho estudando, venho lendo muitos bons materiais sobre esse assunto, porque é um assunto que eu pretendo desenvolver em outro curso além de teologia que eu faço, tá bom? Então, é uma área que eu gosto bastante, a área que eu vou falar agora, e eu acho super interessante. Eu acho essa área tão interessante que eu acho ela mais interessante do que a prática. Eu tenho isso comigo. Às vezes eu acho a teoria assim tão linda, tão maravilhosa, tão sofisticada, que eu esqueço que aquela teoria irá nos conduzir à prática, tá? Qual é a questão, gente? Antes de qualquer coisa, se você não é inscrito no nosso canal, por favor, se inscreva, comente, curta, compartilhe, envie para aquele grupo de amigos que gostam de teologia, porque esse assunto de hoje tem muito a ver com teologia. Pois bem, como o nosso vídeo, vou reafirmar sempre isso, tá pessoal? Nossos vídeos aqui no YouTube, não tem um caráter técnico, ok? Acadêmico. Então, eu vou tentar, de certa forma, falar com vocês numa linguagem que vocês compreendam e sem precisar de vocês acessarem e saberem diversos conceitos que permeiam a área que eu vou falar aqui agora, ok? Pois bem, o assunto de hoje é tradução. Mas eu não quero falar sobre aqueles conceitos que vocês talvez, muitos já conheçam, muitos não, que é aquele conceito básico de quando a gente vai estudar teologia, que nós aprendemos sobre tradução, né? A tradução bíblica, ela tem pelo menos duas maneiras, duas formas de traduzir. Equivalência formal, equivalência dinâmica. A equivalência formal é a equivalência que se vale da ordem sintática do texto de partida para o texto que será traduzido, né, que nós chamamos de texto de chegada, ok? Então, por exemplo, a questão muito simples, que vai se elucidar bem esse ponto. Quando nós lemos Gênesis 1:1, na ARC, Almeida Revista e Corrigida, ou na ACF, Almeida Corrigida Fiel, nós vemos o seguinte texto: no princípio, criou Deus os céus e a terra. Vou repetir. No princípio, criou Deus os céus e a terra. Percebam que o verbo criar, ele está na frente do substantivo Deus. No princípio, criou Deus. Quando nós pegamos, por exemplo, já está aqui perto de mim, mas infelizmente não consigo alcançá-la agora, a Nova Almeida Atualizada, NAA, ou até mesmo a Nova Versão Internacional, a NVI, e outras traduções que beiram ali a equivalência dinâmica, que também faz essa mesclagem de equivalência dinâmica, equivalência formal, que alguns até intitulam NVI de tradução de equivalência funcional. Se você pegar esse mesmo texto, você vai ver: no princípio, Deus criou os céus e a terra. O que isso demonstra? Demonstra a diferença entre a tradução por equivalência formal e a tradução por equivalência dinâmica. A equivalência formal tem como objetivo também comunicar o texto de partida para o leitor que está recebendo o texto de chegada. Contudo, ela também pretende preservar as ordens das palavras do texto de chegada, do texto de partida, no texto de chegada. Então, no hebraico, a ordem é, na língua hebraica, no hebraico clássico, que é também conhecido como hebraico bíblico, a ordem das palavras é verbo, sujeito e complemento. Verbo, sujeito e complemento. Então, no hebraico a ordem seria, de fato essa, no princípio, criou Deus. Agora, a NVI,
é aquela tradução que quer captar o sentido do texto de partida e transportá-lo para o texto de chegada. Então a NVI está preocupada com o sentido, não meramente com a forma. Em algumas ocasiões a NVI preserva a forma, ok? Mas em linhas gerais, o sentido dela é esse. Agora, o objetivo dela é esse. Agora, quando você lê a NVI, em Gênesis 1:1, você vai ver que ela traz, de uma forma bem natural para nós, falantes da língua portuguesa, o sentido de que Deus, de fato, ele criou os céus e a terra. Ela inverte, coloca o sujeito Deus e logo em seguida o verbo criar. Isso demonstra já uma naturalidade, uma diferença, mesmo que sutil, de uma tradução para a outra, de um método para outro. Contudo, não é isso que eu quero falar nesse vídeo. Eu estou lendo um material muito bom, da Neuza Gonçalves Travaglia, Tradução, Retextualização. Esse livro aqui vale super a pena, é um material fenomenal. Já quero agradecer, antes de tudo, ao meu professor Fabiano Ferreira, por me indicar este texto, que é maravilhoso. Realmente é uma tese doutoral. Pessoal, é muito boa, é muito boa. Por quê? Porque a Neuza, antes de adentrar em toda essa discussão do que é tradução, ela, e chegar na sua proposta, na sua grande proposta, que é ver e exercer o ato de traduzir como um ato de construir um novo mesmo texto, ela vai discutir muitas coisas. Então, para você que não tem um conhecimento sobre o assunto, conhecimento sim, básico, simples, eu aconselho que leia este livro. Ou, se você quer se aprofundar ainda mais nesses assuntos sobre tradução e também para o âmbito bíblico, você pode ler, antes de ler esse livro aqui, ler a resenha deste livro, que eu super recomendo, do Geraldo Sintra, da USP, da Universidade de São Paulo. Ok? Está aqui impresso, já li 3 vezes, é um pequeno, 5 páginas, tá? Então você pode ler, porque é um material muito bom. Então leia primeiro a resenha feita pelo Geraldo Sintra e depois você efetua a leitura na íntegra do texto da Neuza, tá bom? Agora, referente à questão da tradução bíblica, você pode ler este livro aqui, da Poliana Palhares e Rezende. É uma monografia da Universidade Federal de Uberlândia, da UFU, que a UFU vem produzindo muitos bons pesquisadores de tradução, tá? E a UFU, inclusive, é a universidade também que publicou a tese doutoral da Neuza, ok? A Poliana, por exemplo, pessoal, nessa monografia, que tem cerca de 45 páginas, vai discutir qual é a relação entre a teoria de equivalência dinâmica de Naida que desenvolveu essa teoria, e a tradução de Lutero, que é a carta aberta sobre tradução de Lutero, tá? É muito boa, ela vai dialogar com muitas questões aqui importantes, questões práticas do alemão, de textos da Bíblia. Vale super a pena conferir este material aqui. Por que eu digo isso, pessoal? Porque a tradução, muitas das vezes, e já para encerrar nosso vídeo, ela é vista como um ato automático. Ou seja, você pega um termo em inglês, em hebraico, em grego, enfim, qualquer língua, e rapidamente você a transporta para o seu vernáculo, para a sua língua nativa. Isso parece ser tradução, né? Isso é tradução? Isso aqui é traduzir. Então traduz aqui essa palavra aqui para mim. Aí a pessoa coloca uma palavra, aí tá bom, vou traduzir literalmente, só que ela está se deparando ali com uma expressão idiomática. Como é que faz para traduzir uma expressão idiomática? Principalmente de línguas modernas. Por exemplo, pense como seria traduzir a expressão chutei o balde. Chutei o balde, eu vou buscar o balde. O balde aqui fazendo referência a uma pessoa, a um indivíduo que
caminhou a semana toda, por exemplo, mas ele ficou 1 ou 2 semanas sem caminhar. Ele fala, olha, eu chutei o balde, agora eu vou buscar o balde. Preciso voltar a caminhar. Olha o sentido disso, é uma expressão idiomática. É uma coisa corriqueira que nós brasileiros entendemos, como outras expressões. Agora, a Neuza discute uma questão aqui no livro dela, que é muito interessante, que é pelo menos 3 sentidos do que seria traduzir. A tradução, ela é uma busca de equivalência nos diversos níveis. Foi justamente o que eu discuti aqui com vocês, primeiramente, essa questão. Normalmente a gente reduz tradução a isso. Existe tradução, principalmente tradução bíblica. Existe a tradução por equivalência formal, e existe a tradução por equivalência dinâmica e as paráfrases. Então tradução é isso. Não vai muito além disso. A teoria da tradução é algo muito maior do que isso. Muito mais amplo do que isso. Inclusive, tem vários outros artigos aqui que eu não apresentei, para o vídeo não ficar muito extenso, que discutem essas questões. Está aqui. São quase 300 páginas só de artigo para a gente poder desfrutar sobre esse estudo. Agora, a Neuza também aborda que a tradução ela seria o que também? Alguns definem a tradução como uma transposição de ideias. Eu não preciso traduzir palavra por palavra, expressão por expressão, mas eu preciso apenas traduzir a ideia. Então, já viu aquele caso de um tradutor simultâneo? O gringo, ele fala diversas palavras, fala uma frase inteira imensa, fala uma frase imensa. E aí, quando o tradutor simultâneo vai traduzir para o ouvinte dele, e ele traduz apenas com 5 segundos. Algo que o gringo demorou 1 minuto e meio para falar. Isso acontece muito. Por quê? Porque o tradutor apenas focou na ideia, nessa transposição de ideias. Mas aqui, a tradução que eu estou falando, pessoal, não é essa tradução simultânea. Utilizei esse apenas como exemplo, tá? A tradução que eu estou discutindo aqui é a tradução de textos, tá? De textos, ok? Agora, a tradução também poderia ser uma transferência de sentidos. Transferir sentidos. O sentido de uma língua, da língua de partida, para a língua de chegada. É o que faz um pouco a equivalência dinâmica, né? Abordada ali por Eugene Nida. Então, pessoal, a questão de traduzir, ela é muito ampla, muito complexa, e toda essa teoria, ela influencia na forma como nós lemos o nosso principal livro, para nós cristãos, que é a Bíblia Sagrada. Então, entender o porquê, qual método, a partir de qual perspectiva o tradutor partiu para traduzir o texto da Escritura é de vital importância. E lembremos, traduzir é muito mais do que apenas transpor palavras. É muito mais do que isso. Ok? Então, por exemplo, in the beginning, né, que seria no princípio, em inglês, in the beginning. Aí nós vamos traduzir para o português no início, ou no princípio. Tá, mas isso tem um sentido muito mais profundo. Muito mais profundo. Aí você tem Gênesis 1:1. In the beginning, God creation. No princípio, criou Deus os céus e a terra. Aí você vai traduzir para o português. No princípio, criou Deus os céus e a terra. Ou, no princípio, Deus criou os céus e a terra. Tá, mas qual que é o sentido disso? Como é que eu posso traduzir esse texto a partir de uma das teorias que a Neuza aborda no capítulo 2 dela, sobre a problemática da tradução? Então, assim, é um universo muito amplo. Por isso que eu digo sempre que eu gosto muito das teorias, porque a teoria ela lança toda a base, todo o fundamento para aquilo que nós precisamos exercer com muito temor e também com muita perspicácia acadêmica, que é o ato de traduzir, e principalmente textos referentes à Bíblia. Não precisa ser a Bíblia em si, mas textos referentes à Bíblia tenham uma correlação com a Escritura. Nós precisamos ter esse cuidado, tanto esse cuidado sentimental, quanto esse cuidado metodológico, tá bom? Então, aqui vai a minha dica, minha pequena contribuição sobre esse tema. Lembrando que não é um vídeo com fins acadêmicos, mas é um vídeo informativo, para a gente poder elucidar algumas questões que a gente às vezes parece
não fazer muito sentido o porquê estudar essas coisas, mas faz muito e total sentido compreender o porquê e como o ato de traduzir influencia nas nossas vidas. Aqui, por exemplo, eu tenho um bocado de livro que é traduzido. Foram traduzidos. Seja da língua inglesa, seja da língua alemã. Tá? Inclusive tem até um bom comentário aqui, quem sabe um dia eu faço um review do comentário do Gerhard Meyer sobre Levítico, que é um comentário traduzido para o alemão, e tem algumas curiosidades nele. Então, eu preciso entender o que é traduzir. Eu não posso reduzir um campo tão vasto como a tradução apenas às questões tão simplórias e tão reducionistas como a que nós conhecemos e todo dia está sendo falado na internet, ok? Então Deus abençoe, espero que eu possa ter contribuído de alguma forma. Deixe seu comentário, deixe seu like, compartilha este vídeo. Deus abençoe, até a próxima.